Então a gente vai abrir em Isaías capítulo de número 26. Eu vou ler praticamente todo o capítulo de Isaías 26, tá bom? Naquele dia, entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto da cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome, e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consumam. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste, e destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz e se contorce da grito das suas dores, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Vamos ler o verso 3 juntos? Vamos lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém. Irmãos, o texto de hoje, o estudo de hoje tem como tema crentes com firmes propósitos. Poderia ser cristãos com crentes ou com firmes propósitos também, ou servos de Deus com firmes propósitos. E aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que é ter firme propósito? O que é? O que é firmeza? Os irmãos podem me auxiliar aí? O que é firmeza? Estabilidade. Que mais? Confiança. Certeza. Então, ele está falando assim, olha, que tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, essa firmeza que vocês estão dizendo tem a ver com estabilidade, tem a ver com confiança,
Eu poderia dizer também que tem a ver com segurança, consistência, solidez. Isso tem a ver com firmeza, tá? E quando a gente pensa em propósito, o que vem à nossa mente? Propósito, o que significa propósito? Propor alguma coisa, né? Propor alguma coisa? Intenção? Objetivo? E mais? Planos, né? Então, propósito tem a ver com planos, projetos, tem a ver com as proposições, né? Algo que foi decidido, propôs e decidiu, né? Tem a ver com decisão, tem a ver com determinação, aquela resolução firme, né? Aí a pergunta é: você é firme igual um prego na manteiga ou um prego na gelatina? O prego é firme, né? Mas a manteiga derrete. A gelatina também não, né? Então, depende do ponto de vista. Então, que firmeza é essa? Tá? O tema, então, tem a ver com isso. Crentes com firme, com propósitos, com segurança nos alvos que estabelecem na sua vida. E aí a gente pode pensar, irmãos, que esses propósitos, essas consistências têm a ver com esses objetivos, esses alvos que podem ser alvos espirituais, alvos pessoais, alvos familiares, alvos materiais, alvos estudantis, né? E tem alguns alvos que são subjetivos, que não são quantitativos, mas são qualitativos. Por exemplo, eu não sei o que nesses 2 anos você fez na pandemia. Na pandemia, nesses 2 anos, eu só dormi. Se foi o seu alvo, né? Nessa pandemia, eu aprendi alguma coisa nova, né? Eu confesso que nessa pandemia, em agosto do ano passado, eu iniciei uma pós, já fiz todas as matérias, agora eu só tenho que entregar o meu TCC. Aí, outra coisa, eu falei, nossa, eu gosto tanto de mexer com plantas, só que não tinha espaço em casa. Aí passei a comprar terra e vaso. Comecei a mexer com suculenta, aí mexi lá com um tablado lá e fiz um esquema lá, estou deixando a suculenta lá. Gostei e aprendi um alvo, que eu falei, não, eu preciso ocupar a minha mente, eu preciso fazer alguma coisa produtiva e que eu aprenda com isso. Estou aprendendo muito lidando com as plantas. Aquelas que querem muita água, aquelas que não querem água nenhuma, né? Então a gente vai aprender, tá? E aí tem, gente, os propósitos, os alvos subjetivos, né? Alguém pode falar assim, não, materialmente para mim está tudo bom, mas eu sou uma pessoa tão difícil, eu preciso ser uma pessoa melhor. Esse é um alvo mensurável? Dá para a gente contar isso? Não dá para a gente contar. Mas é um alvo, digamos assim, é um plano, um alvo subjetivo. Não dá para a gente contar, mas certamente vai mudar a qualidade daquela pessoa. Quem sabe aí, nesse tempo de pandemia, não, eu quero ser uma pessoa mais paciente dentro de casa, porque todo mundo ficou onde? Não teve teste maior para nós do que ficar dentro de casa olhando um para a cara do outro, geladeira, cama, televisão, computador, celular. Celular, cama, geladeira, televisão, não podia pôr a cara nem para fora. Você teve que exercer a sua paciência. Qualitativo. E se nisso você mudou, você tinha como alvo, chegou nesse alvo. Então, gente, o capítulo 26 de Isaías é um capítulo que nos desafia a pensar nesse assunto, tá? Nos desafia a refletir o que Deus está falando sobre isso. O que nós podemos aprender sobre esse capítulo de número 26? Nós já vimos bastante coisa aqui dentro do livro de Isaías, que foi um tempo difícil para o ministério do profeta Isaías, porque o povo não queria saber de Deus, porque o povo era inconstante, porque ele começa dizendo que o boi sabia que era o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não conhecia Deus.
Então nós temos outras informações da nação pecaminosa, da quantidade de holocaustos que o povo oferecia a Deus, mas Deus chega a dizer assim: eu estou cansado de tantos holocaustos que vocês me oferecem, eu não quero mais, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então Deus está assim, aborrecido com aquele povo. Deus depois fala sobre a Arábia, sobre a Etiópia, sobre o Egito, sobre a Síria, a Babilônia, vai dando profecias para cada um desses povos. Capítulo 9, ele fala sobre o nascimento de Jesus, porque um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Capítulo 11, ele vai falar lá sobre a questão de Jesus também, né? Uma profecia sobre 7 características daquele que seria ungido de Deus, espírito de poder, de sabedoria, falando de várias coisas. E aí no capítulo 26, ele é um capítulo que Deus está mostrando quanto Israel e cada um de nós que somos servos dele, precisamos andar na presença dele e fazer a vontade dele. E aí, esse capítulo ele vai ser para nós uma grande lição, porque traz vários ensinamentos importantíssimos. O primeiro deles que eu quero que você leia aqui comigo. Verso 3. Vamos ler até a palavra paz. Vamos lá, 3 até a palavra paz. Tu, Senhor, conservarás a perfeita paz. Aí, ele está falando que Deus conserva em paz. O que é paz? O que é paz? É estado de espírito, né? Mas alguém pode pensar, do ponto de vista humano eu tenho paz de espírito. Mas para nós que somos cristãos, irmãos, paz para nós vai muito mais além do que aquela serenidade lânguida que a gente parece que fica numa atitude contemplativa. A paz para nós vai muito mais que isso. Por isso que quando se fala em hebraico a expressão Shalom Adonai, e que nós traduzimos aqui como a paz do Senhor, ou Erene Toteu em grego, a paz do Senhor, que a paz do reino de Deus venha sobre nós. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que o que Deus quer que nós tenhamos tem a ver com essa paz que vem de Deus. E aí o que ele está dizendo aqui crentes que têm firmes propósitos, eles são conservados em paz. E aí então vem uma reflexão. Se nossos propósitos estão alinhados com a vontade de Deus, expressa nas Escrituras e confirmadas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, isso significa que não estamos indo contra a vontade de Deus, mas obedecendo-a. Não há nada melhor do que viver sem culpa, sem perturbação, sem tormento. Quer dizer, então, que viver os propósitos de Deus nos permite viver a paz. E aí Jesus vai dizer, a paz que excede todo entendimento. Então ele está dizendo assim, olha, Deus conservará em perfeita paz. É fato, irmãos, que muitas coisas vão vir para roubar a sua paz. Não é verdade? Muitas coisas. Materiais, pessoais, alguma situação indireta que alguém toma como decisão. Se você está numa relação de trabalho, o seu chefe tomou uma decisão que tirou a sua paz, que mudou todo um cenário dentro de casa, às vezes até mesmo na igreja. Às vezes a gente se sente tão seguro na igreja, mas às vezes acontecem coisas que aborrecem a gente. Então isso tira a nossa ou tenta tirar a nossa paz. Aí, quando nós temos firmeza de propósito, isso tem a ver muito com o que nós falamos semana passada. Quem estava aqui semana passada, eu fiz um estudo aqui mais intimista, né? E a gente falou de 3 coisas que tiravam você do sério, 3 coisas que te aborreciam. E muita gente colocou aqui que é a falta de domínio próprio. Nós somos tentados o tempo todo a perder o equilíbrio.
E quando perdemos o equilíbrio, a primeira coisa que vai embora é a nossa paz. Mas quando nós temos firmeza de propósito, irmãos, nada deve nos abalar. É exatamente esse desafio que eu e você temos que ter. Se tiver uma situação ruim, você ter paz. Se tiver uma situação boa, você ter paz. Se tiver uma situação de perseguição, você ter paz. Que é esse desafio que o crente tem. Nós cantamos essa paz que sinto em minha alma, porque tudo me vai bem. E no 108, se paz mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Lembrando que o autor desse hino era um homem que havia perdido toda a sua família, que havia morrido em uma viagem entre a Europa e me parece que os Estados Unidos. E o navio afundou, morreu a esposa, morreu as filhas, e depois ele teve que fazer a mesma viagem, e no meio do caminho, quando falaram que foi aqui que aconteceu aquele acidente, é que ele escreveu esse hino. Se paz é mais doce, me deres gozar. Ele tinha perdido todo mundo. Ele fala, se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me faz saber que feliz com Jesus sempre sou. Ou seja, ele está dizendo assim, eu tenho paz, apesar de não ter mais a minha esposa e nem as minhas filhas. Tá? Então, a primeira lição que esse texto traz para nós é, crentes que têm firme propósito, eles são conservados em paz. Segundo, esse mesmo verso, ele tá dizendo assim, olha, agora a gente vai ler o verso todo. Vamos lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, o que a gente aprende? Crentes que vivem em firmes propósitos confiam no Senhor. Me parece que foi o cara que falou, né, que tem que ter confiança. Ou seja, confiam no Senhor. Irmãos, a confiança em Deus é o caminho para uma vida que agrada a Deus. Eu vou dar exemplo de pessoas que Deus chamou para andar com confiança. Abraão foi chamado a viver pela fé, sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Quando ele saiu daquele ponto, ele não sabia, como se tivesse um GPS programado, eu vou sair do ponto A, eu vou para o ponto B. Ele só saiu. Deus, no meio do caminho, eu te falo onde é que você tem que ficar. Pensa nisso. No meio do caminho eu te falo. Então você tem que confiar em mim. Pois não. É engraçado o seguinte. A gente fala só de Abraão, mas era a família dele. Ah, não, todo mundo. Tudo dele, sem rumo. Pegar a esposa, pegar os animais, né? Pegar os parentes, porque depois Ló também está com ele, né? Porque Ló é sobrinho dele, né? Eles iam, agora Deus falou, sai daqui e vai para uma terra, eu vou te mostrar. Gente, um ato de fé, né? Um ato de confiança. Noé, Deus falou, Noé, faça uma arca. Vai vir chuva. Quando é que ia vir chuva? Não tinha o serviço meteorológico daquele tempo, que hoje parece que a gente tem como se programar, se daqui 4 dias vai ter chuva. Daqui 10 dias vai ter chuva. Daqui 1 mês. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Deus falou, faz a arca. A chuva vai vir. Gente, Noé tinha que confiar em Deus. A Bíblia fala que Noé era cheio de graça, cheio de fé. Gênesis capítulo 6. Quando fala da nação de Israel, né? Quando forma a nação de Israel, e Deus coloca Moisés para aquele povo, fala assim, fala com o povo, eu sou, te enviou a vós outros. E agora eles têm que confiar na palavra de Moisés, de que Deus tinha um plano para aquela nação, um plano libertador, de que era sair do Egito, na verdade voltar para Canaã, para a terra prometida. Mas no Egito eles tinham muita coisa boa. Você gosta de comida boa? No Egito tinha tudo de bom. Gente, no Egito tinha peixe, porque o rio Nilo regava a terra toda, né? No Egito, porque tinha rio, grandes rios, o que acontecia? A terra era fértil, produtiva.
tinha alimento. Agora, sair daqui e ir para o deserto, para um lugar que Deus disse que seria a terra prometida, mas era um desafio. Por isso que no meio do caminho teve muita gente que não deu conta de crer na promessa de Deus, e Deus não permitiu que nada lhes faltasse. Gente, quem tem firme propósito precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus, né? Os apóstolos, irmãos, que deixaram tudo, eles deixaram tudo. Quando Jesus chega para eles e fala: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens, eles tinham que deixar tudo. Qual era a profissão deles? Hoje a gente viu aqui o quanto a questão da pandemia trouxe um certo prejuízo para quem vendia cachorro quente, vendia salgadinho, era esse trabalhador informal. A gente viu quanto essas pessoas sofreram porque não tinham o seu ganha-pão. Lá na época, pescador era a profissão mais baixa que tinha. E todos eles eram o quê? A maioria deles? Pescadores. E como pescadores tinham que deixar as redes, deixar os barcos, e agora estarem andando com Jesus. Gente, tinha que ter muita fé, confiança que... E o Senhor Jesus ainda fala assim: não levei bolsa e nem alforje. Então, somos desafiados a andar por fé. Tal qual Abraão, Noé, os apóstolos, você é chamado para andar por fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, no ato de crer, expressamos a nossa confiança naquele que é a rocha eterna, porque ele fala assim, olha, confiai perpetuamente, verso 4, confiai, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Tá? Então, ele é firme, esse nosso Deus é um Deus que é poderoso, mais poderoso do que nós. Então a gente tem que depositar nossa confiança em quem é mais forte que nós. No ato de crer, Deus é aquele que vai abater a soberba, que vai humilhar os soberbos e reduzi-los ao pó, que é o que está escrito no verso 5 e 6. Já que eu confio em Deus, Deus é essa rocha, o que vai acontecer? Deus, verso 5, porque ele abate os que habitam no alto. A ideia do habitar no alto é alguém que seja poderoso, tá bom? Na cidade elevada também. Abate, humilha até a terra, até o pó. Pessoal, você acha que você está num ponto alto, você está seguro? Sem mim, Jesus fala, nada podeis fazer. Então, o que a Bíblia nos apresenta? Já que eu coloco essa confiança em Deus, eu tenho que saber que esse Deus é poderoso para cuidar de mim e abater aqueles que de alguma forma tentam nos destruir. Em si, irmãos, você tem que ter a consciência que nós temos 3 inimigos: Satanás, segundo, o mundo, terceiro, a carne. Primeiro qual é? Satanás. Segundo, mundo, terceiro, a carne. Satanás é o maior inimigo de Deus, adversário. Segundo, é o mundo, sistema pecaminoso. Você tem que saber o seguinte, que foi Deus que criou o céu, a terra, o mar, as montanhas. Então, essa criação, esse mundo criado, nós temos que cuidar, que é o jardim que nós moramos nele. Tá? Outra expressão, mundo, é a ideia de mundo, pessoas. Aí quando João capítulo 3 fala assim, porque Deus amou o mundo, Deus amou pessoas. Tá? Terceiro, quando fala-se de mundo, tem que se entender aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Né? Ele fala assim, que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais deste mundo tenebroso. Então, esse mundo de Efésios 6 é um sistema pecaminoso caído, que está voltado para o mal, que está voltado para o pecado, que só quer fazer o que é ruim, o que é perverso, o que está errado. Então, o mundo, criação, nós temos que cuidar, como Deus cuida. O mundo, pessoas, nós temos que amar.
mas o mundo do sistema pecaminoso, o que tem que ser feito? Esse mundo do sistema pecaminoso, nós temos que repudiar. Então, o que a Bíblia quer que nós estejamos aprendendo? Que há esses inimigos espirituais que você e eu temos, mas que muitas vezes nós não conseguimos vencê-los. Mas Deus venceu por meio de Jesus, e a vitória de Cristo sobre esses inimigos passa a ser a nossa vitória. Porque já que nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos com Ele. O novo nascimento, a conversão é essa nova vida em Cristo, que agora, já que eu tenho a nova vida em Cristo, eu sou mais que vencedor do mundo, de Satanás e da carne. Tá? Então, agora, é por fé que nós nos apropriamos disso. Tá bom? Terceira coisa que a gente aprende nesse texto aqui, lá no verso 7. Vamos ler apenas onde está esse ponto e vírgula aí. Até aí. Vamos lá? A vereda do justo é plana. A vereda do justo é plana. Então, terceira coisa que a gente aprende. Crentes com firmes propósitos têm caminhos planos. Então, primeira coisa, crentes com firmes propósitos, Deus conserva a paz. Segundo, crentes com firmes propósitos confiam no Senhor. Terceiro, crentes com firmes propósitos têm caminhos planos, né? Aí o texto vai dizer assim: a vereda do justo é plana. É plana. O fato, irmãos, de ter caminhos planos não significa não ter obstáculos. Alguns podem dizer assim: não, mas a Bíblia fala que os nossos caminhos são planos. Ok, e o que é plano? O vale não é plano, né? O vale é um vale, né? Sobe e desce, né? Eu já morei no interior de São Paulo, gente, que você anda 400 quilômetros, não tem uma montanha. Você anda em linha reta, sem fazer curva, 400 quilômetros. Retão assim, direto. Quem pega, por exemplo, de São Paulo ali até, vamos pôr, até Santa Fé do Sul, interior, se anda em linha reta. Aí, o que acontece muito no interior de São Paulo? De repente, são pistas duplas, com aquele canteiro central, de repente, o caminhão está tombado no meio. Por que está tombado no meio? Que os motoristas dormem. Passa a quinta marcha e vai embora. E já que você fica assim, ó, vem aquele cochilo e muitos caminhões. Você diz, mas não tem curva aqui, como é que esse caminhão cochila? Porque você não tem outro estímulo de uma curva, de uma subida, é só reta. Alguém que já foi? Já viu essas estradas? Aí eu falo o seguinte, que quem mora lá no interiorzão de São Paulo não conhece montanha, porque aqui em Minas, como também vocês aqui certamente não conhecem os retões aí de alguns pontos do nosso país. Gente, a Bíblia fala assim, que a vereda do justo é plana. Vocês já viram um tipo de corrida que é a corrida de obstáculos? Tem aquela corrida que é a maratona, que às vezes o corredor ele anda 30 quilômetros, e tem aquela corrida de revezamento, que tem 4, 5 pessoas que você tem que passar o bastão, né? E tem aquela corrida que é uma corrida de obstáculos. Não sei se vocês já viram, onde o corredor ele tem que correr, aí tem uns cavaletes, ele tem que ultrapassar esses cavaletes, ou em alguns lugares tem algumas poças, algumas valas. Aí ele tem que passar aquela vala, ou com areia, ou pular, ou então tem água, enfim, tá? Vamos pensar o seguinte: nessa prova de obstáculos, que eles vão correr em lugar plano, os atletas percorrem o percurso saltando todos os obstáculos posicionados, obrigatoriamente sendo 4 obstáculos e um fosso de água. Então ele tem que passar por 4 cavaletes e tem que passar por um fosso de água.
tá? Portanto, nas provas de 3.000 metros, tá? São realizadas um total de 28 saltos. Ele tem que saltar 28 vezes sobre os obstáculos e 7 saltos sobre as águas. Então ele tem que dar um pulo, tem que correr. A corrida com obstáculo é uma modalidade do atletismo que é muito interessante, pois exige muita velocidade. Você tem que ter o quê? Atenção, e tem que ter alta técnica para chegar no fim. Com ela, através desse tipo de corrida, todos os músculos do corpo são trabalhados. Tem que trabalhar o quê? A mente, o olhar, a atenção, o salto, as pernas, movimento dos braços, para chegar no objetivo que é o fim da corrida. Pensa agora nesse texto, quando ele fala assim: a vereda do justo é plana. Mas não é que não é que o texto esqueceu de dizer. Ele só está falando que é plano. Mas você lembra que Jesus fala assim: no mundo tereis? Vamos pensar nas aflições como os obstáculos. Que no caso aqui desse tipo de prova, nós temos aqui, são 28 saltos. 28 vezes que tem que saltar os obstáculos e 7 vezes que tem que passar pelo fosso. Vamos pensar então que quando o texto fala assim, olha, a vereda do justo é plana, mas não é que o fato de ser plana significa que ela não tenha obstáculos. Não é que pelo fato dela ser plana que ela não tenha aflições, dificuldades, enfrentamentos, que vai exigir de nós muito mais do que a gente pensa. Eu vou pedir que alguém leia para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, verso 26, bem alto, que aí sai aqui na nossa live, aqui na nossa gravação. Tá? 1 Coríntios 9, 25 e 26. Pode ler, quem achou bem alto. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olha só, quem é que está escrevendo isso? O apóstolo Paulo. Ele está falando, todo atleta que luta, exerce domínio exerce domínio próprio em todas as coisas. Olha, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Isso aqui é uma tradução. A outra está dizendo assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Um atleta só conquista o pódio depois de muito treino. Então, vamos pensar, irmãos, que nós somos treinados quando nós temos que ultrapassar os nossos obstáculos. Obstáculo da doença, obstáculo do desemprego, obstáculo de um problema relacional, obstáculo de uma perseguição. E aí, nós temos que correr e não podemos ficar parados no obstáculo. Pensa que muitas pessoas, tal qual na parábola das sementes, quando você se lembra lá de uma semente que caiu no meio dos espinhos. São pessoas que ouviram a palavra, se alegraram com a palavra, ficaram encantadas, motivadas, mas na primeira situação de perseguição, o que acontece? Elas voltam para trás. Quer dizer, o espinho tem a ver com alguma coisa que sufoca e impede a semente de crescer de maneira adequada. Vamos pensar que os obstáculos são situações da vida que fazem com que as pessoas retrocedam, ou elas parem no meio do caminho. De quem é a culpa?
É fato que Deus não quer que nenhum de nós seja escândalo uns para os outros. Mas na maioria das vezes não é por conta de escândalo. É porque muitas vezes os obstáculos, às vezes fazem as pessoas questionarem a existência de Deus, não andarem por fé, e por conta disso elas param nessa corrida da carreira cristã. E aí vem o fato de nós aprendemos nesse texto que crentes com firmes propósitos têm caminhos planos, mas que enfrentam os obstáculos. Enfrentam os obstáculos. Muitos de nós aqui, se nós tivéssemos parado na primeira aprovação, pensa aí em um dos momentos da sua vida de provação daquela, do cão, do inferno, entendeu? E que Deus segurou na sua mão, você seguiu em frente, hoje você está aqui. Pensa nisso. Pensa se você tivesse parado lá atrás. Foi um obstáculo que você superou. Então, irmãos, temos à nossa frente obstáculos e precisamos dar grandes saltos de fé, correr objetivamente, passar pelos fossos que nos desestabilizam, e aí a nossa musculatura vai ficando o quê? Mais forte. E quando você passa por obstáculos, você fica mais o quê? Mais atento, mais ligado, mais vigilante, e aí vai melhorando a nossa musculatura emocional, espiritual, e a nossa fé vai crescendo mais e mais, tal qual nós cantamos: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de... Os obstáculos vêm e a gente ultrapassa no ato de fé, porque o justo vive pela fé, e nós vamos crescendo mais e mais. Tá? Quarta coisa que a gente aprende: crentes com firmes propósitos têm Deus como único. Gente, parece uma coisa óbvia. Quando nós olhamos lá no verso de número 13, vamos ler o verso 13? Vamos lá? Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a Ti somente é que louvamos o Teu nome. Gente, é Isaías que está falando isso, tá? É o profeta que está falando isso. E ele está dizendo assim: ó Senhor Deus nosso, outros deuses têm tido domínio sobre nós. Presta atenção aqui no que eu quero que você pense. Quais poderiam ser os deuses da nossa geração, os deuses da nossa época, que têm tentado requerer a nossa atenção e a nossa devoção? Os irmãos podem citar alguma situação que vem a figura de deuses que estão aí tentando a nossa devoção? Por exemplo, dinheiro. Jesus fala disso, mamon. Que mais? Sucesso, carreira, é um Deus, né? No entanto, Jesus foi tentado: tudo te darei, se prostrado me adorares. Né? Poder, né? Atira-te daqui abaixo, né? Aos teus anjos dará ordens para que te guardem. Satanás tentando o poder do próprio Jesus. Gente, são os mais variados deuses que nós podemos ter aí. Uma casa pode ser um deus para alguém? Um filho pode ser um deus para alguém? Um marido? Um carro, por exemplo, que comprou esse novinho, 0 quilômetros. Um carro A pessoa olha. pode ser um deus? Gente, o sono pode ser uma busca do Deus do prazer. O sexo pode ser um Deus. Gente, tudo pode ser Deus. E isso tudo está chamando a nossa atenção para que a gente possa adorá-lo, nos devotar a esses deuses. Todas essas coisas. E não queira dizer para mim: ai, pastor, que eu não sou tentado a isso. Não, você e eu somos tentados o dia todo a nos encurvarmos diante desses deuses aí. Do dinheiro, do prazer, da preguiça, né? Às vezes de uma pessoa: eu amo tanto fulano que não consigo ficar sem, mas se ama tanto que até adora ele, né? Um Deus.
Eu não abro mão do meu trabalho, porque meu trabalho é a minha vida. Você morre, o trabalho fica aí, né? Irmãos, nós somos tentados o tempo todo a deixar os nossos olhos, ou tirar os nossos olhos do verdadeiro Deus e a buscarmos ou a servirmos outros deuses. Tá? Aí vem, crentes com firmes propósitos têm Deus como único Deus. O que Isaías está falando? Ó Senhor Deus nosso, outros deuses. Naquele tempo, alguns deuses falsos estavam buscando dominá-los ou tentando dominá-los. Por exemplo, hoje, gente, me perdoem se alguém pensa contra, mas o tal do progressismo está tentando dominar as nossas vidas, como se fosse um Deus, a única solução. O tal do comunismo está tentando dominar as nossas vidas, porque nós não creemos em Deus, destruindo famílias, valores, a fé. Tudo isso aí é forma de Deus. Quando a Bíblia fala que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. E o Deus desse século é tudo aquilo que afasta o homem de Deus, do verdadeiro Deus. Então, você e eu estamos sendo tentados. E você se lembra de Êxodo 20, quando o Senhor Deus disse assim: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então Deus está dizendo: olha, Israel, não busque outros deuses, não sirva outros deuses, não se incline a esses deuses. Aí Isaías está falando: Senhor, tem Deus aí que estão querendo roubar a nossa adoração, que é dirigida a Ti, e que eles querem que nós os adoremos. E naquele contexto, irmãos, havia alguns deuses falsos que estavam requerendo a adoração do povo de Deus. Azerá, Astarote, a rainha dos céus, Marduk ou Merodach, eram deuses egípcios, os deuses da Síria, deuses, por exemplo, quando se dá o mesmo nome de, por exemplo, um santo aqui no nosso país, e lá em outro país ele tem outro nome, na verdade são casos iguais, só que com nomes diferentes. Havia muito disso lá no Velho Testamento. Por exemplo, no nosso país, quando se fala de Aparecida, fala de Iemanjá, onde? São os mesmos deuses. Na macumbaria, a questão da Iemanjá é a mesma coisa que Aparecida. E assim vai. Lá também era a mesma coisa. Então hoje muitos estão requerendo a nossa devoção. Aí crentes firmes, com firmes propósitos, têm Deus como único Deus. Como nós cantamos: ao único que é digno de receber a honra, a glória, o poder, a força e o louvor. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai se não for. Ele se apresenta como único. Tá? Então, crentes firmes, eles adoram um Deus único e não abrem mão disso. E por mais que nós lutemos e por mais que nós soframos, irmãos, por conta disso, nós não podemos nos encurvar a sermos idólatras, abandonar o nosso Deus em busca de outros deuses. Tá? E por fim, crentes com firmes propósitos frutificam da parte da natureza de Deus, no sentido de gerar novas vidas. Crentes com firmes propósitos frutificam como faz a natureza de Deus em gerar novas vidas. Onde é que a gente vê isso? Vamos ler o verso 15? 15, vamos lá junto? Já estou encerrando, viu, irmãos? Vamos lá? Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado, e todos os confins da terra dilataste. Vamos ver o outro também. Senhor,
na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Aqui que a gente pode aprender aqui, irmãos. Tu, Senhor, aumentaste o povo, e o povo tem sido glorificado a todos os confins da terra. Lá no verso de número, deixa eu ver aqui, verso 19, vamos ler junto também? Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Os comentaristas falam o seguinte, que esse texto aqui é um dos primeiros textos do Velho Testamento que fala de ressurreição. Grife esse texto aí na sua Bíblia. É um dos poucos textos da Bíblia do Velho Testamento que fala sobre ressurreição. Nós temos caso de ressurreição no Velho Testamento. Lembra lá, quando morreu o filho da viúva de Serepta? Aí Elias ressuscitou, quer dizer, ele viveu de novo. Mas a expressão ressurreição, ela aparece somente aqui em Isaías capítulo de número 26. Tá? Então, gente, o que a gente pode aprender aqui? Isaías está falando assim, ó Deus, aumentaste o teu povo, ele fala de novo, aumentaste o teu povo, né? Aí ele fala assim, olha, uma mulher grávida que tem dor de parto, contorce, mas ao dar à luz não tem filhos para conceber. E aí quando concebe, ela concebeu o vento. Quando isso acontece, o que a gente fala que aconteceu com essa mulher? Gravidez o quê? Gravidez psicológica. Hã? Gravidez psicológica. Gravidez psicológica. Já viram isso, cara? Situações assim? Não sei se vocês já viram, mas isso acontece. A gravidez está aqui. E tem toda uma sintomatologia de crescimento de barriga, tal, a mesma coisa. Depois vai ver, não tem nada. O que Isaías está falando? Deus, nós aqui estamos como essa mulher grávida. A gente está vendo que, tal qual a nação de Israel, o número daqueles que te servem são como o número de uma mulher que está grávida e que de repente quando vai dar luz, vai ver que no ventre só tem vento, não tem nada. Gente, o que a gente pode pensar aqui? Hoje tem um sem número de igrejas espalhadas pelo mundo afora, Brasil afora, e muita gente se dizendo cristão. Mas o fato também é que nenhum de nós tem condição de mudar a vida de ninguém, se não houver uma mudança que venha da ação do próprio Deus. Aí João capítulo 3 vai dizer assim, todo aquele que nasce da carne, é carne, todo aquele que nasce do Espírito, é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Então, o que a gente precisa começar a pensar? Será que nós estamos como a nação de Israel, que ao invés de ter uma gestação para gerar filhos e homens e mulheres convertidos, que amam o Senhor, será que nós estamos gerando vento? E gerar vento, a gente achar que está tendo um crescimento espiritual da vida das pessoas, mas as pessoas não estão crescendo e na verdade, ainda que numericamente a gente tenha crescimento, mas espiritualmente não tem mudança nenhuma. E agora inventaram umas loucuras aí, gente. Tem culto de gato, culto pet. Tem que trazer os gatos para a igreja, cachorro para a igreja. Um negócio bem maluco desse aí. E eu não sei onde é que o povo arruma tanta baboseira e não prega o verdadeiro evangelho. Eu já vi assim, casamento, o cachorro leva aliança. Cachorro, não. Não tem. A cestinha assim na boquinha dele, ele levou. Não tem coisa mais pagã nos dias de hoje do que os casamentos. Os casamentos perderam aquela condição de buscar a bênção de Deus tão somente para ser um momento de profanação, em todos os aspectos.
Ontem até eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Foi tempo que ter casamentos era de fato uma busca do culto da presença de Deus. Hoje os casamentos estão profanados, né? E o que a gente vê? Lá naqueles dias de Isaías, lembra que no capítulo 1 Deus está chamando a atenção porque o povo esqueceu de Deus completamente? Deus falou: parem de sacrificar, porque não aceito mais o vosso culto, que é um culto hipócrita. Irmãos, aqui era como se eles esperassem que houvesse um crescimento de judeus tementes a Deus, mas não tinha crescimento de judeus tementes a Deus, porque o que se era gerado era apenas vento, lata vazia. É por isso que no capítulo de número 26, verso 19, ele está falando assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Veja, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. A metáfora aqui, o teu orvalho, é o fluir da graça, é o derramar do Espírito Santo, é Deus fazendo um trabalho, é Deus aspergindo, mais um conceito aí, sempre Deus derramando de cima para baixo. O orvalho não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo, vem do céu. Esse orvalho é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão, é o Espírito Santo que é derramado, irmãos. E aí ele fala assim: a vida, ele fala, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Aqui está falando, irmãos, claramente da nova vida, da ressurreição. Está falando que Deus está dando oportunidade para que a nação de Israel experimente um novo tempo, uma nova vida. Que era preciso que eles deixassem de ser lata vazia, apenas vento e muito barulho. Vai ser uma nação transformada. E da mesma forma que Deus chama eles lá, Deus nos chama aqui. Verso 19: a vida só é gerada com o orvalho de Deus. A vida só é gerada com o orvalho de Deus. Tá? O orvalho é o símbolo de refrigério, de poder vivificador. O orvalho é o orvalho da luz da manhã. A luz significa salvação e vida, porque vem orvalho e vem luz, o sol da manhã, o sol que brilha. E o Salmo de número 36, 9 fala assim: pois em ti está a fonte de vida, graças à tua luz somos iluminados. Deus trará consigo a luz da manhã, o brilho do sol e da ressurreição e da nova vida. Nova vida é possível por meio do orvalho e da luz que vem do nosso Deus. E aí, irmãos, fica para nós essas lições preciosas, que por fim Deus vai dizer assim, que Ele vai fazer um juízo. Crentes com firme propósito creem no juízo vindouro de Deus. E aí Ele vai dizer assim: olha, vai, pois, por meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do teu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Deus está dizendo: olha, vai chegar um dia que eu vou fazer acerto de contas. Essa é uma palavra dita lá em Isaías capítulo de número 26. Deus vai se levantar e vai fazer juízo. Isso mostra, irmãos, quanto esse texto aqui é rico para a gente aprender um monte de coisa abençoadora que nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E principalmente quando ele fala aqui acerca desse orvalho que cai para trazer nova vida, é um texto que vai nos remeter à seguinte reflexão: quantas pessoas estão ladeado a cada um de nós que precisam desse orvalho? Nós cantamos o cântico, né? Fluirá como um rio, como a chuva cairá ou descerá, qual orvalho sobre os montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor por fim renovará, e o Espírito de Deus virá. Quantas pessoas carecem desse orvalho? Israel estava
desprezando Deus que tinha esse orvalho para dar. Mas o capítulo 26 é uma oportunidade para mudar esse cenário. Como nós também somos desafiados a crer que o Senhor pode abençoar e usar as nossas vidas para que, através da pregação do Evangelho, esse orvalho da graça chegue na vida de outras pessoas. O Evangelho não é só para ficar para nós, é para que a gente compartilhe ele com outras pessoas. E aí, lembra lá que Israel estava falando, aumentaste o teu povo, estava aumentando o número de judeus, mas não estavam aumentando o número de judeus que tinham a consciência de Deus. Aí ele fala assim, nós somos como uma mulher que gera e na hora de conceber vai ver que não tem nada, não tem filho. E aí fica para nós a reflexão que Deus está falando, olha, eu tenho como gerar filhos, eu tenho como gerar nova vida, a partir do instante que o orvalho que vem de Deus descer, e esse orvalho tem a ver com a ação da graça do Espírito Santo e o sol brilhar sobre Israel. Que Deus nos abençoe, que a gente aprenda com esse texto, sabendo que o Senhor, Ele quer nos fazer crescer dia após dia. Depois, então, caso eu consiga, estarei postando também lá no YouTube, e aqueles que quiserem depois podem rever esse texto, rever esse estudo desta noite, para estar tendo mais contato e assim ter uma reflexão maior sobre Isaías capítulo 26. Amém? Nós vamos orar, vamos estar de pé, e assim a gente vai encerrar o nosso trabalho nesta noite. Ô, André, você pode orar para nós? Orar para nós? Senhor Deus, presença nossa, ainda na tua presença, nós agradecemos a Ti, louvamos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui nesta quinta-feira à noite, encerrando nosso dia, dia o qual o Senhor nos livrou, nos guardou, nos protegeu e despertou, meu Deus, em nosso coração o interesse de estar aqui, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, para juntos termos comunhão, aprendermos de Ti, sermos conformados, meu Deus, termos nossos corações conformados à Tua palavra, à Tua vontade, meu Deus. Agradecendo ao Senhor por esta palavra, sobre os filhos propósitos, meu Deus, que devemos manter, para que sejamos abençoados pelo Senhor, para que tenhamos uma vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para a Tua glória, meu Deus. Eu peço ao Senhor que essas palavras venham, de fato, se apegar aos nossos corações, nós venhamos a nos apegar a essas verdades, essas palavras, e que possamos praticá-las, Deus. E assim eu vou rogar a Ti, para que nós possamos, ao longo dessa semana, lembrarmos e executarmos, exercermos essas palavras em nossas vidas. O Senhor, meu Deus, pedindo ao Senhor que venha nos despedir com Tua bênção, com Tua graça, livrando-nos e guardando-nos de todo mal, dando-nos uma boa noite. Continue conosco, meu Pai, para onde pode, o Teu nome, assim hoje. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe. Estamos encerrados.